E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Na última aula a gente fez game, né? Uma aula super curta, comparado com as outras. Agora, nós vamos tentar fazer a nossa primeira classe que vai tratar de tudo, né? A Engine. Objetivo aqui. Sport, Class, certo? O que é que nossa Engine tem que ter para tratar bem o jogo, certo? A nossa Engine tem que tratar o FPS do jogo, certo? Tem que tratar a parte gráfica. Tem que tratar o que mais. Se ela tá rodando ou não, o game loop. O que mais? Classe Engine pode ter. Vai tratar o nosso game, né? Então vamos dar início aqui. Como essa classe tem que funcionar. Provavelmente eu vou tentar quebrar isso em mais outras aulas, porque deve ficar muito grande. Porque a primeira coisa que a gente vai ter que tratar aqui vão ser. Deixa eu ver. A classe Start. Vamos ver aqui o método Start. Como é que o método Start deve funcionar? Ele vai receber um game, né? Peguei a interface aqui. O nosso construtor ele vai só inicializar algumas coisas, mas vamos logo fazer aqui um private game. Nesse formato game. Certo? Vai reclamar, né? Sabia que deixar assim por enquanto. Quando eu for startar o meu game, engine, né? Isso.game é igual esse game que eu recebi. Certo? Outra coisa, e quando eu der start, eu vou fazer aquele, eu vou usar o input, vou inicializar o input. Lembrando que o start vai ser tudo que precisa ser inicializado antes do jogo, antes do, como é que se chama? Antes dele começar, certo? Eu vou inicializar algumas coisas, um input.generate, certo? Agora o nosso singleton input já pode estar funcionando normalmente. E vamos chamar a classe loop. Eu vou deixar o loop como privado, certo? Game loop. E ela vai ser chamada bem aqui. Então acho que o start inicialmente vai ser assim. Ele vai inicializar essas coisas. Agora, aqui no construtor, o que a gente pode adicionar aqui? Hum, Vai ter que ter uma instância de graphics, né, para tratar da tela. Graphics. E aqui, this.graphics é igual a new graphics. New graphics, né? A nossa engine ela pode tratar dos tamanhos de height, né? Screen, wide screen, width. Screen. Vou deixar valores padrões aqui, 600. Aqui embaixo,
Read. Aí aqui nós vamos usar this graphics. This for right. Graphics. Pensando aqui, o graphics também poderia ser no start, né? A gente cria a nossa classe engine e a pessoa pode fazer esses sets aqui, né, do width e height. Depois ele faz o resto, né? Pode adicionar. E vai inicializar o graphics. Certo. Vai ter um timer e a gente pode utilizar como base, né? Tipo, quanto tempo o nosso jogo rodou, esse tipo de coisa. Aqui, timer igual a new timer. Timer não tem um parâmetro de entrada, né? E quando der start, a gente pode fazer um timer ou reset timer, só para que aqui ele já starta, né? Faz aqui um reset timer, só quando ele der start realmente ficar no tempo certo. Agora, eu acho que essa aqui vai ser a base, eu vou deixar assim, a base do nosso game. Vai ter o loop, e a gente vai ter que fazer outras características aqui. Pensando, acho que dá para adicionar mais alguma coisinha aqui no nosso processo. Eu vou criar um novo erro. Eu vou chamar de class game not defined erro. Tem o erro. E o construtor uma mensagem essa mensagem, certo? A gente vai usar esse erro aqui lá no engine. E no loop, se o cara não passou um game válido, a gente diz para ele que esse game que ele passou não é válido. Se diz game, a gente pode colocar assim, né? Se o game não for válido, ele vai fazer um new, vai lançar essa sessão aí. Pensando aqui, vai ter uma outra classe, reader, main. Essa main loop ela vai realmente tratar
o como vai ser o nosso processo do jogo, né? E isso vai ser chamado aqui, né? Depois do desse if. Ele não, o game não deu nenhum problema, a gente vai tratar isso aí. Mas antes disso, vamos tratar só o sistema de pause. Verify pause, sei lá, alguma coisa assim. E como é que vai funcionar? Esse verify pause, nós vamos usar o nosso input. E input.request, que é um input code, case, case. Só que lá não vai ter o tipo que a gente precisa, né? Eu vou adicionar mais alguns aqui, só um instante. Voltei aqui, adicionei algumas teclas a mais aqui, tá? Agora, quando a gente apertar a tecla pause, né? Que é aquela teclazinha do teclado, geralmente tem a maioria dos teclados. Deixa eu... E tem tudo, né? E vou abrir imagem, áudio. Tem um botãozinho pause, geralmente. Eu vou colocar isso só para a gente testar, certo? Se tiver esse botão pause, a gente vai mudar uma variável interna do nosso sistema e vai ser o trigger pause boolean. Começa. Ele começaria de que forma? Falso? É, né? É o jogo começa pausado. Aí, se a pessoa apertar esse botão, diz ponto. Porque assim, um pause vai ser o contrário do que ele era, né? O contrário do que ele era, certo? Console log pause. Aí o nosso game loop vai ser composto por uma verificação de pause seguido do nosso main loop, né? Seguido de se é, is.pause, se não tiver pausado, certo? Se não tiver pausado, is.game, nosso game aqui ele pode ser undefined, né? Is.game. Se tiver um game e esse game não tiver pausado, vai chamar o método update e o bis.draw, né? Caso a gente tenha que chamar o graphics, eu acho que vai ter o mesmo problema em graphics, o graphics está com undefined também. Graphics. Eu sou forçado a colocar isso só para não dar aqueles erros aqui. Eu vou limpar a tela, certo? Lembra que o REST foi inicializado ali em cima, né? Tem aqui no start da nossa aplicação. Vou colocar ela aqui no start. Iniciar o REST, reset o timer. Na verdade, eu acho que eu vou pegar esse timer e colocar aqui. Quando iniciar o loop, né? Porque esse loop aqui realmente não vai ser o loop em si. Ele vai chamar o método main loop, né? E vocês vão ver um detalhe que vai ter aqui antes dele chegar aqui. É...
ponto game ponto tá? E a gente vai passar this graphics ponto context para cá. Estranho. Aqui pode ser nulo, né? É chato. É chato ter que ficar colocando esses ifs, mas vai ser o jeito. Vamos. Hum, não sei como forçar ele a realmente ser daquele tipo. Teria que fazer um if aqui, né? Até que ficar colocando esses ifs, mas no momento é a única forma que eu vejo, né? Para ele não mostrar o erro. Pronto, esse aqui é o nosso main loop. Ele já vai funcionar desse jeito aqui. Pronto. Eu acho que dá para a gente testar, só para dar uma continuidade para a aula. Vamos vir aqui, fazer um const new que importa aqui. E o construtor dele não recebe nada, né? No caso, a gente teria que criar um game, né? Vou tirar a engine, criar uma nova pasta aqui, que vai ser game. E dentro nós vamos fazer um game, game test, TypeScript, export class game test, implements, iGame. Vamos colocar aqui os métodos e vamos usar esse game aqui lá no nosso app. Game é igual a new game test. Nosso engine está pronto, a gente chama engine.start, passando esse game para ela. E o intuito aqui é só testar o... vai ter um probleminha, né? Eu acho que eu vou logo mostrar essas funções, né? Chamar o main loop para vocês verem a verificação. Basicamente, a gente vai usar esse método do próprio JavaScript e TypeScript, que é o Request Animation Frame. Quando ele for chamar isso, ele vai chamar... Vou tentar explicar. This.mainLoop. Certo? É tipo, toda vez que ele tentar... É basicamente um loop de animação, certo? E ele vai usar a melhor taxa que ele conseguir para animar esse negócio. Para animar, ele vai usar esse método aqui. Então, basicamente, isso aqui vai gerar um loop para a gente, certa taxa, e vai chamar o nosso método de loop. Certo? Então, para mostrar que ele está funcionando, no nosso game test, eu vou atualizar o update para poly.log update e isso aqui para browse. Vou tirar isso. Certo? Na verdade, eu vou pegar e colocar um init também. Só para a gente ver sendo chamado. Uh, with property defined in verify pause. Lá no verify pause está dando erro. Vamos ver o que deu. Ele já chegou aqui, né? Quando ele chega aqui, input key,
Engine Nano 42. Aqui. Vou usar aqui. Not read perfect. Vai pausa. Estranho. Uma propriedade de um definer. Mas isso não deveria ocorrer. Private void. Só vai fazer um teste do input, né? Ver o start, gera aqui o input, chama o loop vai verificar se o game existe. Ele reseta o time e chama o método de animação AK, né? Só que na hora que ele vai fazer a verificação aqui, ele já deu problema. O onPause ele existe, então não deveria dar problema. Verify pause. Não é um código que eu tenho. Não adianta. Eu vou dar só uma leve olhada no qual o problema é esse. Aparentemente eu descobri qual é o problema. O problema está no this, porque esse método mainLoop ele é chamado aqui nesse request animation frame. E isso faz com que deixa eu ajustar. Isso faz com que o contexto que ele estava fosse diferente. Aí talvez fazendo com que ele vire um error function, isso aqui fique no contexto da classe que ele existe e não no contexto do execute, né? Pronto, está ocorrendo. Então, do jeito que está aqui, já está funcionando, eu acredito. Só deveria ter printado mais, né? Aparentemente, o game look e não parece estar. Eu acho que eu sei qual é o problema. Só main loop. Esse aqui vai ser só uma rodada, certo? Porque teria que ter um request animation frame sim. Isso faria com que entrasse em loop e ficasse rodando várias e várias vezes, certo? E eu vou apertar o botão do pause para vocês verem. Complicou, né? Eu vou tirar aqueles console.log para poder testar isso, né? Deixa eu tirar eles aqui. Pausei. Apertei o pause. Rápido pause. Aqui. Então, o jogo meio que está pausado, né? Nesse caso. Então, em teoria, isso é a base do nosso engine. E na próxima aula a gente vai falar de algumas coisas mais específicas sobre frame rate e outros detalhes, certo? Na hora de fazer o processo. Mas essa aqui é a base, né? De todo game tem que ter. Toda engine tem que tratar o game mais ou menos nesse formato, né? De receber sei lá, receber um game para dar um start, né? Engine tem que ter um game, aqui o game. Tem que ter um loop. Aqui eu estou só tratando algumas coisas, né? Para começar o loop. Aqui é meu game loop, que é onde eu verifico a tecla de pause e faço realmente o game loop do meu jogo, né? Então isso aqui foi mais ou menos o que eu fiz hoje. E na próxima aula a gente dá continuidade.